Olá, professor. Meu nome é André Lopes e eu vou apresentar agora o trabalho de teoria da computação. Eu decidi escolher o segundo tema, que é para minimizar um AFD utilizando o algoritmo de Mihill-Neurode. Agora eu vou desaparecer porque, infelizmente, meu computador não tem webcam, mas eu tô aqui, né? Certo. Eu vou mostrar agora. Primeiro eu vou começar mostrando como o código está funcionando, tá? Certo. Primeiramente, a gente tem aqui o texto, né? O nosso arquivo de texto, que ele vai... Eu vou colocar aqui os meus alfabetos. Eu coloco a minha quantidade de alfabeto aqui em cima. O estado, inicial, final. E toda vez que eu vou colocar uma transição, eu tenho que pular uma linha e escrever transição, certo? E o que vai separar os estados iniciais e tudo mais é essa vírgula aqui, certo? Aqui onde vai exibir o meu diagrama quando estiver completo. Pode ver que não tem nada agora, né? E aqui tá os códigos, né? Certo. Eu vou colocar esse input aqui. Se eu rodo o código, ó, deixa eu aumentar aqui, dá pra ver que ele me fala se o autômato ele é válido. Daí ele mostra o passo a passo do algoritmo, né, que eu vou explicar futuramente ali com mais detalhes. A versão do autômato minimizado, com as transições minimizadas. E aí ele pergunta se eu quero desenhar o autômato inicial ou minimizado. Eu vou começar com o inicial. Se eu vim aqui em diagrama, pode ver que ele desenhou para mim o autômato final, tá? Ele só tá... Ele é idêntico ao jeito que a gente usa o autômato. Eu só coloquei dessa parte... Ele só tá embaixo pra caber, pra ficar melhor de ver aqui, tá? Mas, como você pode ver, é idêntico a um diagrama normal, né? De um AFD. Pode ver que aqui tem o estado inicial. As transições, né? Apenas tem duas transições. Ele vai pra cá, ó. Dá pra ver. Os estados final tem que ter essa parte de baixo escrevendo que tá indicando que é o estado final, certo? Agora vamos testar pra ver se ele tá reconhecendo direitinho se o autômato é válido ou não, né? Se eu deletar uma transição, por exemplo, do F, ele não vai ser mais válido, né? E se eu rodar, pode ver que, ó, o autômato inicial não é válido. Se eu voltar aqui, se eu adicionar mais um símbolo do alfabeto e rodar, ele também vai falar que não é válido, né? Porque precisa ter uma transição para cada símbolo, né? Que é um FD. Então, só vai funcionar se tiver... se eu criar mais uma transição, por exemplo. A transição com outro 1 aqui, por exemplo, do F indo pro E. E eu... tá, deixa eu parar. E se eu rodar, né, pedir para rodar, vai falar o autômato não é válido, né? Então, ele verifica. E depois que eu rodo, né, tá aqui a versão completa. Se eu pedir para ele imprimir a versão minimizada, olha que legal. Ele imprime a versão minimizada, né? Se eu salvar aqui novamente, dá pra ver a imagem completa. Pode ver que ele diminuiu, ele conseguiu minimizar o estado CD em apenas um estado, né? E é mais ou menos assim que funciona o código, né? De forma geral. Certo, eu vou explicar agora como o código funciona. E no final eu foco no autômato minimizado, né? O método dele. Aqui eu tenho a minha classe principal, a main. Eu tenho 3 classes, a minha main, o meu autômato, que é onde eu vou fazer todos os métodos, e o autômato final, que vai desenhar o meu diagrama, certo? Eu começo declarando aqui, e chamo as duas classes, né? E crio o objeto. Aqui eu vou chamar o método ler texto do meu autômato, que basicamente eu vou abrir o meu arquivo autômato inicial e eu vou criar um for onde eu verifico com que texto que começa a linha, tá?
e dependendo de que linha ele começa, ele vai armazenar essa linha numa variável, pulando tudo que tiver antes dos dois pontos e separando os valores pela vírgula, né? Então, aqui eu pulo essa parte e toda vez que tem uma vírgula eu separo o meu valor, né? É assim que eu armazeno. Isso vale para todos. E aí depois que eu faço isso, eu fecho o meu autômato, né, inicial, porque eu não vou mais precisar abrir o arquivo. Daí eu passo todas as minhas variáveis para uma lista, tá? Cada uma disso aqui é uma lista contendo as variáveis. E depois que eu faço tudo isso, essa parte do código vai basicamente pegar as minhas transições, as transições que eu peguei aqui, e vai atribuir um estado para elas, né? Então eu vou pegar as transições e atribuir um estado para elas, usando esse for aqui. E nessa verificação eu verifico se a quantidade de transições do meu estado ela não é maior que o meu alfabeto, né? Isso aqui é basicamente é para eu ver se eu não tenho mais transições do que eu deveria. Por exemplo, se eu tiver mais transições do que símbolos, significa que eu tenho duas transições indo para o mesmo autômato, né? Então, tipo, seria algo assim, né? Eu teria duas transições com o mesmo símbolo. É algo que não pode ter no autômato FD, né? Então, eu verifico isso aqui, né? Se isso for falso, eu coloco como válido. E aí eu retorno falso futuramente. E eu falo que o meu autômato não é válido, né? É basicamente isso que o método ler texto faz. Depois que eu chamo o método ler texto, eu vou chamar o método para verificar se o meu autômato é válido ou não. Aqui o meu método que verifica se o meu autômato é válido ou não. Eu vejo se ele, né, não começou com... Se ele não tem mais transições que a quantidade de símbolos do meu alfabeto. Depois eu verifico se ele tem mais do que um estado inicial, né? Se ele tiver mais que um estado inicial, ele não é um FD, então eu retorno falso também. E por último, essa parte aqui vai verificar se eu tenho um símbolo para se eu tenho uma transição para cada símbolo no meu estado. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu não tiver, se tiver faltando uma transição aqui, né, no estado, ele vai retornar, né, não é válido, né? Tem que ter todas as transições, né, no caso. Então, essa parte do código vai fazer isso, né? É um for, onde eu vejo se o símbolo tá na parte das transições da minha variável transições estado, que é um dicionário dentro de um dicionário, né? Se tiver, ele retorna false. Tá, depois disso, dessa parte, eu vou ver a minha parte principal, que é o meu autômato minimizado, né? O método minimizado, que eu vou explicar depois. Essa parte, basicamente, eu só escrevo na tela todas as informações do meu autômato minimizado aqui, né? As transições dele e tal. E depois disso, eu vou jogar aqui o meu input, né? Que eu pergunto pro meu programa se eu quero que ele desenhe o inicial ou a versão minimizada, né? Daí eu chamo duas funções que estão no autômato final aqui. Esse autômato final, ele basicamente tem dois métodos estáticos, tá? Que eu vou usar para desenhar o meu diagrama. Como que eu desenho o meu diagrama? Eu basicamente pego esse arquivo aqui, que é um arquivo de uma extensão do PyCharm, tá? Que eu instalei. Essa extensão se chama pum.pum, que eu basicamente desenho os meus diagramas, né? Aí, para poder desenhar, né, eu basicamente estou abrindo esse arquivo aqui e eu vou escrever nesse arquivo, né? Então, para eu conseguir desenhar o autômato que eu quero, eu abro o meu arquivo e eu escrevo isso aqui, né? Então, tudo que está aqui, eu escrevi usando o meu método aqui, né? Então, eu começo abrindo o arquivo, eu escrevo a parte inicial, que é a sintaxe desse plugin, né?
E depois disso eu coloco o meu autômato inicial aqui, que sempre vai ser 1, então eu já coloco 0 aqui. Depois eu escrevo todas as transições que existem desse meu autômato, tá? Eu faço isso usando dois fores, que é para eu poder percorrer o meu dicionário que está dentro de um dicionário, né? Ele percorre o meu dicionário, transições de estado, e ele vai atribuindo aqui, né? Colocando estado origem, estado destino e símbolo, né? Que seria o estado origem, o símbolo e quer dizer, o estado final e o símbolo, né? O que ele faz aqui. E depois disso eu atribuo os estados finais e eu termino escrevendo o programa, né? Então, eu estou escrevendo várias vezes o meu programa. E toda vez que eu rodo ele, né? Ele vai escrever. E a parte de baixo, né? Que eu desenho o autômato inicial é idêntico à versão de cima. Só muda os parâmetros que eu recebo e o loop das transações existentes. E é basicamente assim que funciona o código principal. Certo, agora eu vou explicar bem resumidamente como funciona a função minimizar autômato, porque eu não tenho muito tempo, né? Basicamente, o método minimizar autômato, eu vou começar iniciando a minha tabela, né? Porque o método de miRuNeRoad, ele começa com... Ele cria uma tabela, né? Então eu crio uma tabela com a quantidade de estados que eu defini no meu autômato. Depois eu marco a tabela com todos os pares, eu divido os pares e marco ela aqui na tabela, né? Pode ver que está marcando. Que corresponde ao primeiro e o segundo passo de miRuNeRoad. E depois que eu marquei os pares, né? Que são os pares final e não final, eu imprimo na tela. E eu vou atualizar a tabela usando o passo 3 do miRuNeRoad, que é basicamente eu verifico as transições dele e se a transição tiver de acordo, eu vou marcando, né? Aqui eu tenho meu while, né, que eu vou fazendo isso até que não tenha mais nenhum valor zero para poder fazer, né? Eu faço isso com todos os zeros, né, os que eu não marquei ainda. E eu testo a transição, né? E se as transições estiverem levando para um que foi marcado, daí eu vou e marco, né? Esses dois fores aqui é para eu poder percorrer os dois pares, né? Porque é um par, então eu preciso de dois fores. E esse for aqui é para eu ir percorrendo as transições com os símbolos, certo? Eu imprimo a tela de novo. Aqui eu vou agrupar os estados equivalentes, que eu descobri seguindo os outros passos, que eles são equivalentes, então eu posso agrupar eles. Aqui eu vou criar um novo autômato minimizado, que eu basicamente estou chamando o objeto, né, o autômato aqui. E aqui depois eu defino o novo conjunto de estados, que são os minimizados, né, A, B, C, D, E. E aqui eu adiciono os estados que não foram agrupados, que no caso foram os que não foi possível minimizar. Então, no nosso exemplo, o estado F, né? Depois disso, eu vou definir as novas transições do meu estado minimizado, que são essas aqui, né? As transições minimizadas. E depois que eu faço isso, eu adiciono, por final, as transições do meu estado não agrupado. No caso, no nosso exemplo F, tá vendo aqui, ó, eu adiciono as transições, né? E depois de tudo isso, eu minimizo, né, o autômato e retorno ele minimizado, onde eu posso chamar ele aqui.